Olá, tudo bem com vocês, seguidores da Rota Terapêutica? Aqui é Daniela Saad, terapeuta holística, sistêmica, canalizadora, também terapeuta de chamas gêmeas. Hoje eu vou fazer um vídeo muito especial em que eu vou trazer um conteúdo muito profundo, muito importante, muito atual para o momento em que a gente está vivendo na Terra de transição planetária. Eu sei que vai ficar um pouco longo, mas é importante tudo que eu vou falar, né? Inclusive vou trazer vivências pessoais minhas, regressões, né? E eu sinto que vai se encaixar para muita gente. Então eu vou te já adiantar 3 assuntos que eu vou falar nesse vídeo, que se você sente no seu coração que tem a ver com você, então o vídeo é para você. Primeiro, você sente que você esteve na época de Cristo? Segundo, você já ouviu falar nos 144 mil? Você sente que é desse grupo? Terceiro, você sente que não é desse planeta? Você sente que a tua origem é interestelar? Então esse vídeo é para você. Fica nele que esses 3 temas estão super entrelaçados. Eu tô até me emocionando. Então, eu tô até sentindo Cristo aqui comigo. Eu até coloquei o livro Cartas de Cristo aqui, porque eu não sei se eu vou falar dele nesse vídeo. Se surgir espontaneamente, eu vou falar. Mas é um livro canalizado por Cristo Jesus há mais de 50 anos, em que ele fala toda a verdade de que a Bíblia não está totalmente correta, né? A Bíblia ela foi escrita por pessoas que foram deturpando um pouco a mensagem dele ao longo dos tempos. Já tô falando do livro. Eu tô falando o que eu tenho que falar, eu tô canalizando. E que ele veio passar uma mensagem que muitas pessoas da época não estavam espiritualmente preparadas para ouvir, nem sequer os apóstolos. E no livro ele fala, é um tema bem polêmico, viu? Se você se indignar, se você não concordar, pula o vídeo, não tem problema nenhum, tá bom? Mas é o que tá no livro, eu acredito, eu sinto que é verdade de coração e que se coliga com tudo que eu sempre pensei e busquei, né? E no livro ele fala, eu era uma pessoa comum, como você. Eu não era esse ser que já sabia que era especial, que me sentia especial, que já sabia da minha missão e simplesmente vim. Não. E ele fala que ele era um adolescente que as pessoas chamavam de preguiçoso, né? Ele ia para locais, né, com bebida, com mulheres, né? Era um rapaz normal. E inclusive as pessoas da cidade, do local onde ele vivia, inclusive as pessoas, né, da cidade onde ele habitava, não gostavam dele, não tinham uma boa impressão dele, né? Era como se fosse o filho preguiçoso da Maria, o filho que não gosta de trabalhar, o filho meio rebelde, que discute, ele discutia muito. Ele não gostava da ideia que se tinha de Deus na época, aquele Deus que se ira, que castiga. Ele não entendia porque tinha tanta gente aleijada, doente, passando fome. Ele se indignava com isso, não era bem com Deus, mas a ideia que se fazia de Deus na época. E ele conta que quando ele fez o batismo de João, ele foi caminhando até o deserto meio que sonâmbulo, meio que num transe. E esses 40 dias que ele ficou lá, ele viu toda a criação, foi revelado a ele toda a criação, tudo que, né, como o mundo foi gerado, tudo o que habita, cada célula de cada um de nós, de cada animal,
de cada flor. Ele viu, né, ali foi muita física quântica também, ele viu a pedra de repente virar energia e ele entendeu que nada é sólido de verdade, que tudo são moléculas ali dinâmicas em energia. E ele entendeu que a doença, ela é algo muito espiritual e que se olhar para a causa espiritual, ele conseguia reverter. Olha que interessante, né? E aí fala que ele chegou igual um mendigo de volta na casa dele, a mãe achou que ele estava totalmente perdido, chorava. Ai, o que vai ser do meu filho? Meu Deus, não trabalha, ainda ficou andando igual um mendigo, todo fedendo, todo com barba grande pela rua. E aí ele viu que a família estava passando necessidade e ele colocou pedras no forno e transformou em pães. Então ele já foi ali treinando o que ele aprendeu no deserto, o que ele viu, e ele ficou muito animado para ensinar para as pessoas o que ele tinha aprendido. Eu acho que ele chegou, né? Eu já li há um tempo, né? Ainda tô relendo, eu fico relendo. Ele fica entusiasmado, ele quer conversar com as pessoas sobre o que aprendeu, mas ele percebe que quando ele fala, as pessoas não recebem bem, né? Então ele no início é como uma criança muito animada que fala e sem freio, né? E percebe que, opa, não é por aí, o caminho não é falar desse jeito, as pessoas não vão receber bem. Então eu vejo que quando ele vai cativando, né, os discípulos, ele percebe que ele não pode falar de qualquer jeito. Por isso ele começa a falar em parábolas. E ele fala uma coisa crucial que mudou muito o meu ponto de vista sobre Deus. Ele diz assim: Deus não é homem, Deus não é pai, Deus é pai e mãe. É uma energia, né, que a gente não sabe, nem vai saber aqui na Terra. Não adianta a gente querer falar por Deus, querer agir por Deus, querer dizer o que Deus pensa, que a gente não sabe. A gente não sabe o que é Deus, né? A gente tem que ter humildade no coração de não falar por ele. Eu tô retratando o que tá no livro, né? E que eu acredito. E Deus, ele diz, é uma energia que tem a masculina e o sagrado feminino. Tem os dois sagrados energéticos. Mas se, né, para uma sociedade que estava toda presa nos 10 mandamentos, no Velho Testamento, sim, e nos 10 mandamentos também, para uma sociedade que já achava que Deus era um homem que castigava, que punia, que se irava, que era cheio de raiva, como que ele ia chegar e dizer que Deus era pai e mãe? Dizer pai já era super difícil para ele. Sair de um Deus que castigava para um Deus que era amoroso, paternal, que perdoava, que não queria punir ninguém, que queria que você fosse alegre, vivo, feliz, já foi um degrau. É a mesma coisa que um professor de faculdade vai chegar no jardim de infância, ele pode falar as fórmulas que ele aprendeu lá na faculdade? O conhecimento que ele aprendeu lá não pode. Ele tem que adequar a linguagem daquela criança do jardim de infância. Então não é que tudo que está na Bíblia é errado ou certo. É uma linguagem do que era da época, do que as pessoas poderiam receber. Lembra do odre velho, odre novo? Né? Essas pessoas estavam no odre velho. Não dá para pôr vinho novo no odre velho. Ele não tinha como trazer todo o conhecimento que ele tinha adquirido, né, para pessoas que tinham a mente ainda muito limitadas. E ele já foi crucificado só de dizer que Deus é pai e que ele é um filho de Deus, né? Imagina se ele não dissesse mais. Então, olha como que é incrível ele dizer que era uma pessoa comum, que viu a verdade da criação e quis compartilhar. Teve a sua vibração elevada e quis ajudar outras pessoas. Isso não tira a gente de um patamar de conforto?
Porque quando a gente acha que Cristo é filho de Deus, é o escolhido, o único filho, ele é especial, a gente idolatra ele lá num pedestal. Mas quando ele diz que é uma pessoa como a gente e que a gente pode atingir o que ele atingiu, até mais, ele não diz isso, que a gente pode fazer até mais que ele. Não dá vontade de sair dessa zona de conforto e falar, se ele conseguiu, por que eu não posso? Por que eu não posso me transformar? Por que eu não posso também trabalhar a minha vibração, ser uma pessoa melhor, trabalhar a amorosidade, sair de energias de raiva, de indignação, de rancor, não é? E aí vem, né, o assunto que eu ia falar de início, mas foi bom eu falar do livro. E quem quiser comprar, olha, esse livro já não edita mais, ele já virou raro, eu comprei num sebo. E o que dizem ser a melhor tradução é dessa editora aqui, ó, cadê meus óculos? Almenara, editora Almenara, tá bom? Se acharem, comprem dessa editora, tá bom? Quiser dar um print, ó. Muito bom o livro, e ele não é só um livro, ele é uma transição de energia. Você lê, você eleva a tua vibração, ele é muito especial, é uma oração, tá? Tanto que se você não tiver com uma frequência muito legal, você não consegue ler, tá bom? E aí, vamos falar de um assunto muito especial. Eu percebo que sou terapeuta, né? Que muitas pessoas que chegam ao meu... Vou me emocionar de novo. Muitas pessoas que chegam ao meu consultório são pessoas desse grupo dos 144 mil. O que é esse grupo? São pessoas, seres que vieram de todas as esferas possíveis, de vários planetas. Muita gente que já tinha morado aqui na Terra e já tinha ido para outro planeta com uma evolução superior, melhor, uma vida melhor. Mas foram convocados por Cristo para regressarem à Terra nesse momento de transição planetária e ajudar na vibração. Nós temos que ajudar na vibração da Terra. Tô me emocionando, mas nada é à toa, né? Acho que eu tô vibrando alto aqui para vocês, para ajudar, para inspirar. Sem arrogância, só humildade e realidade. E o que acontece? E muitos desses que estão nesse grupo também estiveram com ele na época que ele veio aqui na Terra, que ele encarnou aqui. Nós convivemos com ele, tá bom? Alguns diretamente, outros não. Uns seguidores de Cristo, outros podem ter sido do outro grupo, mas o que eu vejo nas regressões? Eu, por exemplo, eu fui seguidora de Cristo, eu já vou relatar para vocês. Eu já atendi 2 clientes aqui é porque eu faço regressões até essa vida, né? Para ver o que aconteceu. Eu faço a regressão até a vida de Cristo para ver se você estava lá e quem era você e tua relação com Cristo. Depois a gente faz a gente vai para a assembleia para ver essa assembleia de convocação, para ver se você estava nessa assembleia, tá bom? Quase todo mundo estava. E também a gente vai no seu planeta para ver que planeta você estava. Era Órion, eu sou de Sírios, era Sírios, era... Agora não me vem o nomes de outros planetas, mas tem vários, né? Tem os arqueturianos, né? Tem vários seres aqui na Terra que são de outras galáxias. Inclusive gente do interior da Terra, porque tem centros interplanetários dentro da Terra, tá bom? Tem Aurora, Mistletlan, Mirnajá, Lis Fátima, Erx, enfim. Então,
Eu, inclusive, já atendi 2 clientes que se revelaram ser, uma era Judas e outra Pedro. Podem ter sido, como pode ser só um arquétipo, porque os apóstolos podem ter sido arquétipos também, tá bom? Eu gosto muito de passar um não sei quando eu não sei, porque isso, a Terra tá tão cheia de seres que afirmam tudo com tanta certeza, e eu acho isso tão errado. Cheio de coaching que fala tudo com muita certeza, as pessoas falam as coisas, né, e julgam tão assertivamente, e esse não é o caminho. Quando você não sabe, é humilde dizer eu não sei, eu não tenho certeza. Por exemplo, eu sou mentora de chamas gêmeas. Nas terapias, como eu entro no teu campo, aqui no campo da água, com os bonequinhos da constelação, eu acesso tanta informação, não acesso só informação sua, mas do campo geral do planeta, como se fosse lendo um livro mesmo e aprendendo. Então, eu vou aprendendo naturalmente sobre tudo que eu tenho que passar a vocês e na terapia. E o que eu ainda não sei, eu falo, ainda não sei. Um exemplo é, eu não sei se essa assembleia aconteceu antes de Cristo encarnar ou se foi após, tá? O que eu tenho a sensação é que eu passei 247 anos em Sírios e senti saudade da Terra. E eu já vou relatar tudo para vocês com detalhes. Como foi minha vida com Cristo, como foi minha vida em Sírios e como foi a Assembleia, tá bom? Mas só para vocês entenderem. Então, a Assembleia me pareceu depois que eu vivi minhas vidas na Terra, fui para Sírios, um lugar melhor, né? Eu tinha ganhado o direito de ir para lá e fui convocada para essa assembleia para voltar para a Terra, ajudar nessa transição planetária. Então eu acredito que a assembleia foi depois da encarnação dele. Mas tem vertentes espirituais que dizem que é antes. Sinceramente, para esse vídeo, para o que eu tenho a passar a vocês, não importa a ordem, importa a missão, né? Nós temos uma missão. E outra coisa é que muitas dessas alminhas dos 144 mil são chamas gêmeas. Então nada é à toa, né? Eu sou mentora espiritual, mentora de chamas gêmeas, e eu não busquei ser mentora de chamas gêmeas. Vocês foram vindo até mim. O trabalho da gente como terapeuta holístico espiritual muitas vezes é adquirido, não é uma coisa que eu busquei. Eu vou canalizando, as pessoas vão chegando, o perfil de pessoas que vão vindo até mim vão me levando a me construir e crescer como terapeuta. E fui adquirindo todo o conhecimento ao longo desses 6 anos como terapeuta para ser uma terapeuta especializada em chamas gêmeas. E eu percebo que todos esses que eu vejo quando eu faço a regressão e volto com vocês, e vocês estão na época de Cristo, na Assembleia, em outro planeta, também vem nessa vida e encontra uma chama gêmea. Uma não, porque é uma só. Almas gêmeas a gente tem várias, tá? Pode ser um professor, um pai, um irmão, pessoas que a gente tem muita afinidade e já tivemos vidas passadas em comum e criamos muita afinidade. A chama gêmea é uma só, que é a nossa própria alma, não é a alma, é algo muito maior, a mônada, não sei, que se dividiu na primeira experiência na Terra em polaridade feminina e polaridade masculina. Isso que determina se você é feminina ou masculina, independente do teu sexo, porque em várias vidas a gente vai alternando homem e mulher, então não importa, tá? E é isso, e as chamas gêmeas, elas se encontram ao longo das vidas, e nessa vida especial tá acontecendo um espelhamento muito forte que a masculina foge, se afasta, e a feminina é levada a viver um processo de cura muito forte, de voltar em todas as vidas passadas, liberar todas as mágoas, todos os traumas, todas as experiências negativas.
E num processo de cura que muitas vezes busca uma terapia holística, que para mim é o melhor caminho. Para mim, sinceramente, é o melhor caminho. Eu não tenho religião, eu já tive algumas. Eu já fui católica, já fui kardecista, mas eu não acho que a religião é o melhor caminho para almas despertas. Ela limita muito. É como uma rodinha de uma bicicleta. Você tem que tirar e buscar por você. Religião vem de religar, e religar é religar direto com a essência divina. Você não precisa de um pastor e um padre. Você pode fazer isso diretamente. Então hoje a terapia holística é minha religião, no religare, tá? Porque a gente atinge conhecimentos espirituais, da ciência espiritual, da física quântica, né, da energia, da vibração, de tudo, do universo, conhecimento do universo, que a gente fica muito limitado quando está numa religião, né? E é isso, tá? Então, se você sente que esses temas têm a ver com você, tá? Vem fazer uma terapia comigo. Se você quer ver como foi tua vida lá com Cristo, né? Em outro planeta, vem fazer uma regressão, que a gente numa regressão só vê todos esses 3 âmbitos, tá bom? 144.000, Assembleia, né? Vida com Cristo em outro planeta. E se você sente que está em dinâmica de chamas, também vem fazer comigo uma terapia inicial, que a gente faz uma conversa com a alma da tua chama gêmea, tá? Você recebe uma mensagem da tua chama. Se você é a feminina, que é geralmente quem me procura mais, porque sempre está em sofrimento maior, a gente conversa com a alma da tua chama masculina. Eu vou canalizar uma mensagem da alma dela para você e da tua alma para ela. Eu vou olhar os registros acásticos e ver todas as vidas passadas que vocês tiveram juntos, né? Não ver, né? Dá uma olhada. E a gente mapeia aquelas que têm bloqueios na vida atual. E eu consigo nessa sessão ter uma noção se são chamas gêmeas ou almas gêmeas ou relacionamento kármico. Porque quando é chama gêmea, tem mais de 20 vidas em comum. E eu vejo como uma roleta em volta de você, com opções de cada uma dessas vidas. Quando é alma gêmea, só tem mais 5 vidas em comum, 6. Relacionamento kármico também pode ser de 3 a 6, mas com muitas dificuldades e nessa vida muita briga, muita discussão, né? Então eu consigo ter uma noção da confirmação desse vínculo. E se for, a gente pode fazer a terapia dos 8 passos, a jornada dos 8 passos, que eu utilizo mais de 8 técnicas holísticas. Dura em torno de 6 meses, uma terapia semanal para você, para a gente trabalhar toda a tua dinâmica e você, porque o foco principal é você também, para você ficar bem. Mas a chama gêmea, a dinâmica de chamas gêmeas, ela atua, né, a junção e a união espiritual, né? Eu não trabalho para que você namore tua chama, porque muitas vezes ele não é namorável, ou não vai dar certo, ou ele tá fugindo mesmo e o foco é a união espiritual, que é o que irradia energia para o planeta, essa evolução em progressão geométrica, que vai ajudar na transição planetária de verdade. O foco aqui é o espírito, não é o corpo, não é a vivência teatral da Terra. Tá bom? Então vamos lá, vou relatar para vocês como foi minha vida na época de Cristo. Então eu tinha um marido, que é minha chama gêmea masculina, que ele era violento, ele me batia, porque na infância dele pai e mãe batiam nele. E eu me vejo no Sermão da Montanha, né? Cristo ao longe com os discípulos dele, a energia, né, do campanário, do local onde a gente está, era uma energia muito forte, como se ele criasse um campo de proteção muito forte em torno, né, de todas essas pessoas que estavam no sermão. Até tinha, por exemplo, soldados romanos vigiando em cavalos e eles também percebiam essa energia diferente, tá?
E Cristo, como eu vi ele, é semelhante como ele é retratado, mesmo que de um jeito europeu, tem semelhanças, mas quais eram as diferenças? O nariz dele era mais largo, tá? Era mais largo, gordinho. Ele tinha pele morena, não chegava a ser morenão, era um moreno médio. Cabelos castanhos grossos e encaracolados, ondulados até mais ou menos aqui. Olhos grandes e com muito amor. Eu sentia muito amor e doçura naqueles olhos. E lábios grossos, tá? Foi assim que eu vi Jesus. E com uma aura que preenchia todo aquele lugar, né? Um ser de muita luz, muito maravilhoso. E ele foi fazendo um sermão sobre o medo, da gente se liberar do medo. E aquilo foi me dando uma coragem de sair daquele casamento infeliz em que eu estava, em que eu era uma mulher submissa. Eu era doce, né? Mas eu era também medrosa. Eu tinha medo de fugir desse marido. Mas Jesus, com seu sermão, ele me deu muita coragem de sair daquele casamento. Só que eu não saí. Deu coragem, mas quando eu cheguei em casa, meio que... Sabe quando a energia dissipa? Igual quando você vai numa igreja, aquela energia maravilhosa, mas aí você volta para as atribulações do dia a dia e já não é aquela energia toda, né? E aí eu me vejo, eu vou avançando, né? Em cada momento marcante da regressão. E eu me vejo vendo a crucificação dele, sofrendo muito com a crucificação dele. E aí eu resolvo ter a coragem, é a hora que me dá coragem de vez. E eu saio, eu volto em casa, pego minhas coisas, pego meu filho e vou embora. E vou pregando, né? Tudo que Cristo foi ensinando, eu vou pregando por aí, pelos campos, pela vida, viro uma seguidora de Cristo. Só que não muito tempo depois disso, eu vejo pessoas me apedrejando e depois me crucificando. Só que eu não sinto dor nenhuma. Eu vejo a presença de Jesus comigo. É como se ele amortecesse toda a dor. Eu estava num êxtase, eu crucificada, em êxtase, sem dor nenhuma, só sentindo Jesus comigo. E aí, eu me vejo, né? Eu avanço, eu me vejo. Acho que foi em outra regressão que eu fiz. Foi na época que eu fiz com o meu professor de regressão, né? Que me ensinou regressão, sem hipnose. Ele que tinha feito para mim essa e a de Sírios. E algumas eu fiz eu mesma, depois que eu aprendi, eu vou fazendo minhas autorregressões. E aí eu me vejo em Sírios, já com 247 anos. Sírios, eu vi um céu amarelo, muita paz, pessoas andando tranquilamente na rua, né? Muita paz, muita paz, muita paz. Com 50, 100 anos ali, eu tava inebriada. Que lugar maravilhoso, quanta paz, tudo muito bom, muita harmonia. Só que deu mais de 200 anos, eu fui ficando incômoda com aquela paz toda, virou um tédio. Eu comecei a sentir saudade de namorar, né? Saudade da terra, saudade de pular o mar. Saudade até dos conflitos, vocês acreditam? Saudade até das pequenas briguinhas, saudade dos perigos, da adrenalina, de você não saber se a sua vida, se o seu dia vai ser bom ou ruim. Olha que absurdo, mas faz parte da gente como ser humano, como alma em evolução, né? E eu queria regressar, só que me veio a informação de que para eu sair de Sírios, que Sírios foi merecimento meu. Para eu regressar, só se eu me suicidasse, porque eu perderia o merecimento de estar ali. Então eu me vejo pegando uma faca e me suicidando. E numa outra regressão, eu estou na Assembleia dos 144 mil, gente de todas as esferas, vários planetas. Já viram Star Wars? Eu sou fã de Star Wars.
Senhor dos Anéis e Guerra nas Estrelas são meus filmes favoritos de todos os tempos, toda a trilogia, né? Hexalogia, tudo que tem. E lembra de Star Wars que tem aqueles vários ETs, gente esquisita, de vários planetas? É meio que isso. Essa assembleia é meio que isso. E eu me vejo ali. Só que eu me vejo meio rebelde. Sabe quando você tá meio assim, meio adolescente, a tua mãe te chama e você fica meio ali contra a vontade? É como se fosse um lado meu, queria ir pra terra para namorar, pra curtir a terra, e um outro lado meu ok, tá bom, eu também tenho um lado espiritual que eu tô aqui também para ajudar. Então, Cristo, eu sinto que ele me convocou porque ele viu em mim um potencial, esse lado espiritual mais forte do que esse da matéria, de querer viver as coisas da matéria. Então ele viu ali um potencial, não, eu vou botar fé de que ela vai dar certo. Ela vai ajudar. E aí eu vejo ele no centro, né? Como se fosse um palanque. E ele ensinando e dizendo para as pessoas como ia ser a vida aqui e o que ele queria de nós. E eu vejo ele dizendo assim: a missão de vocês é elevar a vibração da Terra para ajudar na transição planetária para a Terra ir para outro patamar energético. Porque não sei se vocês sabem, né, a Terra vai mudar de frequência, já está mudando há anos essa transição, então ela já está acontecendo. E aí, ele falou assim, então vocês têm que elevar a vibração da Terra e a única coisa que vocês precisam fazer é elevar a vibração de vocês. Porque elevando a vibração de vocês conseguem elevar a da Terra. E aí alguém perguntou, mais fácil assim? Só isso? E ele falou assim, se fosse só isso. Por quê? Aí ele foi explicando. Vocês vão ter muitas tentações. Vão ter conflitos também. Vão se ver numa energia de raiva, de indignação, né? Porque as pessoas da Terra, elas têm uma ignorância no sentido de desconhecer. Então, elas desconhecem, a gente já tem um conhecimento mais avançado que quando a gente ainda está nos primórdios aqui, aquilo tudo indigna a gente, deixa a gente com raiva, a gente entra em discussão, a gente briga, não é assim? A gente quer mostrar para o outro a verdade, só que não é o caminho. Por 40 anos da minha vida, eu vivi esse caminho da indignação. Eu era uma adolescente que discutia, né? Eu tinha muita raiva. E claro, a gente sempre vai atrair o que a gente vibra e o que a gente precisa aprender. Eu atraí uma infância com um pai autoritário que me deixou com muita raiva. Então essa raiva era projetada, né? Claro, eu trabalhei em terapia, né? Principalmente a holística, para transmutar. Não tô totalmente transmutada não, ainda tenho, tá? Vamos ser sinceros que a gente está na Terra, num corpo humano, e é passível de viver todas as agonias e alegrias da Terra. Assim como Cristo também cirou, jogou todas as cadeiras lá, os negócios do templo, chega com esse comércio, para de vender animal, né? Os animais são de Deus, não é para ficar sacrificando animal. Ele cirou também, né? A gente está na Terra, no corpo humano, é difícil ficar vibrando em 1000 Hz, 8000 Hz o tempo todo, não é? Mas enfim, então ele disse, não vai ser fácil, porque vocês vão ter esses desafios, né? Tentações, vivências da matéria, tudo isso vai dificultar de que vocês cheguem. Mas eu tenho fé em vocês. Então ele colocou fé na gente, isso que eu vi na minha regressão. Então é isso, gente. Eu falei das 3, não foi? Então estamos aqui, essa é a nossa missão. É difícil não ficar nessa
energia de indignação. E qual que é a chave que ele passou? A chave é a compaixão. O que é a compaixão? Que é até o símbolo da carta A Força do tarô, que é o autocontrole. A compaixão é o perdão a cada segundo. Olha que lindo, né? A compaixão é o perdão a cada segundo. Então, quando você transmuta esse ódio, essa raiva, essa indignação e vai para a compaixão, e em vez de brigar e tentar convencer, você só irradia, você já está entrando na energia correta, né? Dani, é super difícil. Eu também vivo constantemente esse exercício. É um exercício, né? Mas a gente tem que cada vez mais buscar esse exercício, entender que a vida é um Big Brother. Vamos pegar os exemplos. Eu não vejo Big Brother, acho que é um programa de baixíssima frequência, em que se estimula brigas, discussões, competição, pessoas passando necessidade física, fome, instiladas ao ódio, a brigarem, a se baterem. É baixíssima vibração, não assista isso. Aí a gente tá na internet, a gente vê pequenos cortes, né? E a gente que tem inteligência mais apurada já pega rápido, vê alguns vídeos, já saca tudo, né? Eu como terapeuta, eu vejo alguns vídeos, eu já saco toda a energia do que tá acontecendo. Então, pelo que eu vi, né, na internet dos últimos Big Brothers, Juliette, Davi, Ana Paula, são sempre uma pessoa que a casa toda odeia, a casa toda ataca, faz bullying contra aquela pessoa, mas o pessoal de casa tá adorando aquela pessoa que está sendo atacada, e justamente porque tá sofrendo bullying. Tanto que o Davi, fora daqui, se revelou uma pessoa que não mostrou aquele caráter todo. Trocou logo a esposa para não ter que dividir 1 milhão, né? Uma esposa que ajudou ele, inclusive, a chegar lá. Então, a pessoal de casa, ele não fica do lado ali de quem tá com a razão, fica do lado de quem tá sendo atacado, né? Mas tirando isso, né, vamos colocar no exemplo de que o mundo, né, é esse Big Brother em que nós muitas vezes vamos ser atacados, não vão acreditar na gente, vão nos condenar, vão nos criticar. Pessoas que não seguem as leis, pessoas que não sabem o certo e errado, não têm noção de respeito, né? Que vai nos tirar um pouco do sério. Mas a gente tem que pensar que a vida não é isso aqui e ficar caindo na raiva, na discussão e na briga. E entender que tem gente nos assistindo. Tem gente nos assistindo. Tem gente que bate palma pra gente quando a gente acerta, quando a gente consegue elevar a vibração. Tem seres de luz com a gente, nossos ancestrais, anjos da guarda, mentores espirituais, todos temos. Não é só gente, médium, não. É eu, é você, é todo mundo. Então, pensar nesse lugar lá de fora, que é o nosso verdadeiro reino. Não é aqui. Aqui é só uma escola em que a gente veio aprender. É só um hospital em que a gente veio se curar. É um hospício que a gente veio trabalhar nossas maluquices. É um teatro pra gente treinar e aprender. As vidas passadas, para vocês terem uma ideia, eu vejo uma psicopatia sendo criada numa vida e ela vai se repetindo várias vidas. Claro que vai diminuindo. A gente evolui muito devagar, a gente não evolui rápido. Por isso que às vezes uma pessoa tá com uma pessoa violenta e fala, ele vai mudar. Não vai mudar. A pessoa não muda nem de uma vida para outra. Vai mudar na própria vida, sim? Dificilmente. Muda, mas é muito raro e não conta com a sorte, né? Pula fora e vai seguir, vai achar alguém pronto e na tua energia, pelo amor de Deus. Amor próprio, né? Então, o que eu tô querendo dizer? É isso. A vida é um Big Brother. A gente não tem que se fiar aqui e cair nessa vibração baixa.
A Terra também tem muita coisa boa, a gente pode se concentrar nas coisas boas, mas a gente, igual eu postei um videozinho ontem, de uma frase que eu aprendi há muitos anos atrás. Não se combate a escuridão com socos e pontapés. Basta acender a luz. Entenderam, gente? Quando você acende a sua luz, você irradia. Você já está ajudando, mesmo com a boca fechada, com a boca calada, você está ajudando. Então, o tempo de pescar homens, de falar a verdade, de tentar convencer as pessoas. Se uma pessoa te chama de charlatã, não vai mudar, não adianta falar com essa pessoa, debater, você vai vibrar, você vai decair a tua energia, a tua vibração, vai entrar na frequência dela, não vale a pena. Responde com silêncio, irradia e vai se coligar com pessoas que acreditam no que você acredita. Esse vídeo é para você que acredita no que eu tô falando, que vibra e sente no teu coração que é real o que eu tô passando. É um conhecimento adquirido desde criança, que eu já tenho contato com a ciência holística e espiritual desde criança. Que meu pai e minha mãe eram, né? A minha mãe da Rosa Cruz, meu pai ocultista, me ensinou muito. Eu fui de algumas ordens esotéricas, Eubiose, Shuddha Dharma Mandalã, já morei em Figueira, comunidade do Trigueirinho. Inclusive, Figueira tem uma energia muito parecida com a do Sermão da Montanha. A energia do Sermão da Montanha, eu senti exatamente a mesma energia que eu senti em Figueira. Aquela vontade de fugir do meu marido, foi a mesma energia quando eu saí de Juiz de Fora e fui para o sul de Minas sem nem conhecer. Eu só queria ir e morar lá, achei que era para sempre, mas não é. Foram 5 meses, mas foram muito especiais. Um dia eu gravo um vídeo falando sobre essa vivência que foi a mais especial da minha vida. É claro, tem questões negativas que eu vejo hoje. Sempre vai ter fanatismo em tudo que é criado pelo homem, tá? Sempre vai ter. Toda religião vai ter fanatismo, coisas erradas, competição, rivalidade. É a energia do ser humano, né? Por isso que eu não gosto de religião. Eu prefiro ser espiritualista, aberta, aprender, estudar, canalizar, receber, né? Então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Nem ficou tão longo. Achei que ia dar mais de 1 hora, deu 42 minutos até agora. Passei bastante coisa para vocês. Vocês ficam também cientes um pouquinho do meu trabalho, né? Que não é só constelar problemas de saúde, questões emocionais, dificuldades de relacionamento, né? Eu também sou terapeuta regressionista, que a gente vai em memórias passadas para liberar. Inclusive, quando a gente fizer a regressão, eu faço falas sistêmicas de liberação de tudo que você viveu de negativo, todas as mágoas. Por quê? Para não trazer a continuidade para cá, para você liberar e deixar tudo no passado. Tá? É bem terapêutico. E se você tiver em dinâmica de chamas também, pode vir até mim. Então, se você sente que esse conteúdo tem a ver com você, fala com você, vem até mim, que eu posso te ajudar. Né? A terapia holística e as minhas técnicas, eu trabalho qualquer problema que você tenha na tua vida, tá? Qualquer um. Eu alio ali a terapia científica, que é a constelação com leis sistêmicas ancestrais e antiquíssimas, com a canalização, né? Eu faço canalização de mensagem de Cristo para você. Se você viveu na época dele, às vezes você vai querer uma mensagem dele falando direto no seu coração, né? Então eu faço a regressão, eu faço canalização de mensagens, faço a terapia para chamas gêmeas para liberar e harmonizar toda essa dinâmica, liberando mágoas, feridas de alma, tudo do passado, para a tua vida fluir, para abrir tua carreira, para você prosperar, ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, Dani, mas isso tem a ver com a espiritualidade? A gente vive na Terra. A gente vive num mundo capitalista, em que até a água, vou pegar meu copinho d'água, até
um copinho d'água, a água é paga. Se você não pagar pela água, você morre de sede. E você é merecedora de toda a abundância do planeta, né? A sagrada criação fez o planeta para a gente viver em abundância. Só que, infelizmente, para vivermos em abundância nesse planeta, a gente precisa usar uma cédula de papel chamada dinheiro. Então, parem de achar que o dinheiro é uma coisa ruim. O dinheiro é só uma ferramenta para a gente ter o que a abundância divina nos entregou. Se sintam merecedores, merecedoras dessa abundância, tá? E é isso, a terapia ela abre todos os caminhos da sua vida e vai te direcionar, inclusive para te ajudar nessa missão dos 144 mil, para você entrar com mais força nessa missão, sair de depressão, sair de energia de estagnação, de vitimização, lamentação, raiva, e entrar na energia de pegar as rédeas da tua vida e entender, não, eu vim aqui porque eu quis, eu sou adulta, eu sei o que eu tô fazendo, eu quero ajudar. Não vou ficar mais lutando contra ou querendo fugir desse planeta e voltar pro meu, ficar chorando em depressão. Eu tô aqui, eu tenho que ficar aqui enquanto eu tô aqui. O tempo da minha morte, da minha ida, a espiritualidade sabe, mas eu não tenho que ficar pensando nela, né? Eu tenho que viver aqui e viver minha missão enquanto eu tô aqui tentando elevar a minha vibração, que é a minha missão e a de vocês. Tá bom, meus amores? Então, fico com essa mensagem, foi muito especial, amei gravar esse vídeo, tá bom? Comentem se vocês sentem que estão nesse grupo, que já viveram na época de Cristo, me procurem para fazer essa regressão. Meus preços não são caros, não são tão baratos, porque a gente tem que vibrar na prosperidade, né? Eu tenho que pagar aluguel, eu tenho alimentação especial por ter doença autoimune, né? Que eu não posso comer muita coisa que inflama, eu tenho um custo de vida, então eu não posso também cobrar R$100 numa sessão, mas eu não cobro R$1.000 numa sessão como alguns terapeutas. E nada contra, cada um sabe do seu valor, né? Eu cobro um valor acessível, justo, tá bom? E que você pode pagar e que vai te ajudar muito. É um investimento para você se curar, para você ascender, para você se direcionar aqui na Terra, tá bom? Um beijo, estamos juntos nessa corrente de luz dos 144 mil na Terra. Que a gente possa fortalecer essa egrégora e nos unificar, tá bom? Um beijo, fica com Deus, deusa, pai, mãe e até a próxima.